majestade e glória, sob as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Nos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome ilustre do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Eterno Deus, teus filhos vens prostrados perante o brilho da soberana luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Olá, amigos de estudos bíblicos. Feliz por nossa escola dominical online e principalmente por estarmos juntos. Você que chega hoje e você que já está há tempos. E eu quero convidá-los hoje a irmos para o Velho Testamento. E vamos conversar com o livro de Daniel, capítulo 6. Vamos meditar no versículo, o capítulo praticamente todo de Daniel, capítulo 6. E vamos hoje estudar algo importantíssimo. Ser íntegro é possível? Vivemos numa sociedade em que a integridade sempre está em xeque, em todas as classes sociais. E a pergunta nossa para o estudo de hoje é: ser íntegro é possível? Bíblia aberta. Então nós vamos ler 4 versículos do capítulo de Daniel 6. O primeiro: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda, nenhuma corrupção. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Algo especial nesse homem, Daniel. E o versículo 4, no início do estudo ainda. Diante disso, observe bem, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Bíblia lida, vamos pedir a Deus a direção do nosso estudo. Oremos. Senhor, como é bom nós estarmos na Tua presença, agora principalmente na Escola Dominical Online, para juntos estudarmos a Tua Palavra. Fala conosco através dela, nos dê alimento espiritual e me usa como um canal. Agradecemos ao Pai por tudo que o Senhor tem feito e pela nossa Escola Dominical, todas as semanas juntos. Agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. É possível ser honesto? É possível ser honesto? Nós estamos diante de uma realidade social, não só em nível de Brasil, mas em nível internacional, em que as provas vêm. E o Pádua Dias tem essa frase própria para esse momento. As provas da vida são sempre. E nós estamos constantemente sendo provados em relação à nossa integridade, principalmente para a gente viver num ambiente de corrupção em todas as classes sociais.
sem data marcada. Então as provas vêm. Nós somos tentados, num ambiente corrupto, a sermos também corruptos. As provas são dadas em todas as partes do mundo. E eu estava essa semana a pensar em uma tragédia americana, em 28 de janeiro de 1986. Houve um acidente com o ônibus espacial Challenger, lá no Cabo Canaveral. E o ônibus foi lançado e 73 segundos depois do início da missão, STS-51L, ele explodiu com 7 astronautas. E o que está por trás dessa história é falta de integridade. Por quê? Porque os técnicos não queriam o lançamento, mas os investidores queriam. E houve uma pressão enorme para que o ônibus fosse lançado. E, infelizmente, pela falta de integridade, 7 vidas partiram para a eternidade. Por isso, nós temos que estar preparados para as provas que vêm em relação à nossa integridade. Uma delas, entre elas, é os problemas. Os problemas muitas vezes tentam fazer com que a gente mantenha a nossa integridade diante de Deus e diante da sociedade. Também, atitudes sábias nessa hora em que a gente é tentado pelas dificuldades, pelo sofrimento, pela dor, a ser levado a não manter a integridade. Mas uma segunda prova que existe é a prosperidade. A personagem de hoje que nós estamos estudando, Daniel, ele passou pela prova da adversidade. Nós vamos entender muito bem o que aconteceu com ele. E ele também teve a outra prova, a prosperidade. E segundo o Salustio, a prosperidade põe à prova até mesmo o espírito dos sábios. Muitas pessoas caem nas adversidades, mas muitas pessoas caem mais na prosperidade e deixam de manter a sua integridade para com Deus, a sua fidelidade, a sua honestidade. Por isso, devemos estar atentos. E nós vamos encontrar um homem, uma personagem bíblica, mostrando para nós que é possível ser íntegro diante de uma realidade em que vivemos. A corrupção é algo que está no coração do homem. Desde que o homem pecou no Jardim do Éden, ele passou a ter a corrupção presente no seu coração. E ela está presente em todas as partes do mundo. E Daniel mostra que mesmo sendo provado, tanto na adversidade quanto na prosperidade, ele se manteve íntegro. Ele é um exemplo para nós. E interessante observar que esse homem, por ser uma pessoa íntegra diante de Deus, por andar corretamente, ele foi lançado na cova dos leões. É interessante ver que quando você é uma pessoa honesta, íntegra, você incomoda as pessoas. Então, em qualquer lugar onde você vai, você causa um tumulto. Porque diante de uma sociedade em que se valoriza a corrupção, o homem ser íntegro mexe com o ambiente. E Daniel, no caso, foi lançado na cova dos leões por ser uma pessoa corrupta. E eu, desde criança, quando ouvi essa história de Daniel na cova dos leões, sempre eu ficava pensando, puxa, né? A gente é colocado às provas, tem até um castigo devido a ter feito algo não correto, não sério. E Daniel era uma pessoa correta, uma pessoa séria. E ele foi lançado na cova dos leões. E principalmente por fazer o que é certo, por andar corretamente. Conversando com pessoas na atualidade, elas falam, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar, as pessoas não são muito fãs da minha pessoa, porque eu quero tudo claro, eu quero tudo honesto, eu quero tudo íntegro, eu quero tudo correto. E a gente vive num ambiente que as pessoas não dão tanta importância à integridade. Por isso a grande pergunta, né? É possível ser honesto, principalmente no tempo presente?
E nós observamos que esse homem vai nos exemplificar que é possível a honestidade. E ele começou a ter a sua promoção e prosperidade. Então estava lá no Império Medo-Persa. Primeiro ele foi levado cativo para a Babilônia com os judeus, né? Esteve no período de Nabucodonosor, passou Beltesazar e agora está no período Medo-Persa, período de Dario. Não é? Então ele está lá e ele é promovido por causa da sua integridade. Observemos que, a partir do versículo 1 e 2, nós começamos a descobrir isso. E pareceu bem em Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, ou sátrapas, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, né, ou supervisores, dos quais Daniel era um, ele foi escolhido. Ele não era medo-persa, era judeu. Interessante que a sua integridade chamou a atenção de Dario, aos quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Veja que a corrupção estava presente ali no Império Medo-Persa, como ele está presente há 1000 anos atrás, há 210, hoje na sociedade atual, e há necessidade realmente sempre que tem alguém fiscalizando as pessoas, porque elas não agem corretamente. Eu me lembro que quando nós viajamos para o Canadá, nós passamos em chácaras e nós íamos comprando coisas nessas chácaras, frutas e coisas ali, e a gente sempre deixava o dinheiro, fazia o troco e deixava ali tranquilamente. É algo normal, não se imagina que a pessoa deu um golpe em alguém, isso na sociedade canadense, né? Mas, conversando com pessoas ali do ambiente, elas disseram que já houve casos. Então, vejam bem como é séria a questão. E aí está Dario preocupado com o seu império, porque era o Império Medo-Persa que dominava o mundo, era internacional aí, e ele está atento para que ele não tivesse nenhum prejuízo. Então ele organiza o império. É muito importante realmente nós sermos organizados, nós sermos sérios no nosso proceder, nas nossas decisões. E o que ele fez aí? Olha que interessante. Tinha o rei, depois 3 presidentes, príncipes, supervisores, são todas palavras que dá a tradução para nós. E em cima deles estavam os 127 sátrapas, que eram os legisladores, os governadores, prefeitos, conselheiros que estavam aí. Então houve uma organização de Dario e colocado Daniel devido à sua integridade, porque o que estava claro aí ele não era da descendência medo-persa, ele era judeu. E ele foi levado cativo ali para a Babilônia, mas a integridade dele falou mais alto em todos os momentos que ele viveu, desde Nabucodonosor. E observemos que, de acordo com Uriah Smith, um historiador da igreja, esses 120 príncipes, sátrapas, estavam administrando 120 províncias, que representavam o império da Medo-Persa. Então veja que privilégio esse homem teve de ser colocado ali, um deles à frente do Império Medo-Persa, administrando para que não houvesse corrupção por parte daqueles que estavam administrando as províncias Medo-Persa. Observemos que no versículo 3, nós vamos descobrindo. Então Daniel, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes. Quando a pessoa é íntegra, quando a pessoa é honesta, ela chama atenção, ela causa desconforto. E a integridade desse homem ali era vista nas suas atitudes, no seu comportamento. O que colocava nas suas mãos prosperava, porque ele era, primeiramente, fiel a Deus e fiel a quem o colocou no cargo. Porque nele havia um espírito excelente. Então era uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus. E a partir do momento que você tem essa intimidade com Deus, o seu caráter vai sendo formado. Você vai sendo limpo, lavado, purificado. Essa entrega a Deus faz com que você honre a Deus e honre ao seu próximo. Que você ame a Deus e ame ao seu próximo. E jamais você vai defraudar alguém. Jamais você vai ficar com algo que não é seu. E ele se destacou por esse espírito de justiça.
E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Vejam bem aí, já começa o problema. Então não se preocupe. Onde você estiver, se estiver tendo desconforto, é normal, porque o homem íntegro, ele mexe com as estruturas. E é o que aconteceu aí com Daniel, porque Dario confiava muito em Daniel. Isso é muito importante. Encontrar homens, mulheres assim, que podemos confiar. Eu tenho um amigo que trabalha na América Latina, formando em regiões carentes cooperativas. E o maior problema desse meu amigo, ele forma as cooperativas, mas ele não tem uma pessoa íntegra para administrar aquela cooperativa. E elas sempre fracassam porque há corrupção. Então, veja bem, Dario percebeu que ele estava diante de um homem diferente, um homem que tinha um espírito excelente. Era alguém assim muito especial devido à sua intimidade com Deus. Por isso, nós começamos a descobrir agora, né? É possível, né, ser honesto? É possível. E aí nós descobrimos Daniel, claro. Se você tiver um espírito excelente, primeiro ponto descobrimos, se você tiver uma intimidade com Deus, se você tiver o temor de Deus, o respeito a Deus, automaticamente você tem respeito a Deus e também ao seu próximo e a tudo que está em suas mãos para administrar. E ele demonstrava isso pela sua atitude, né? Daniel não tinha máscara nenhuma, não tinha nada para esconder diante dos seus companheiros de missão. Ele era transparente. E isso é notório. Aquele que tem intimidade com Deus, a pessoa vai sendo cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, e o que vai acontecendo? Vai transbordando rios de água viva. Dela flui a paz, a alegria, flui o fruto. E o comportamento dela demonstra que ela é. Daniel era o mesmo diante de Dario e era o mesmo diante dos seus companheiros ali na administração do Império Medo-Persa, sem máscaras. Também sem atitude nenhuma de competição. Nós vivemos uma sociedade triste porque dentro da própria família os filhos competem uns com os outros. Depois vai para a sociedade, nos seus ambientes de trabalho, nas suas escolas, nos seus lugares sociais, sempre há competição. E nós sabemos que aquele que tem uma atitude excelente, tem um espírito excelente, tem intimidade com Deus, é piedoso, ele não compete com ninguém, ele faz a sua parte e ele fica feliz com o sucesso do outro. Está sempre alegre, estimulando o outro, querendo ver bem, melhor o outro. Ele se alegra com o sucesso do outro. E aí nesse ambiente, eram 3 ali, normal. Ele fazia o seu trabalho e não competia com nenhum deles. Também, no versículo 4, nós vamos descobrindo que é possível realmente ser honesto quando a gente tem esse espírito excelente, quando nós temos a intimidade com Deus. Daniel 6,4 traz para nós. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Ele não tinha nenhum esqueleto escondido no armário. Então é muito importante a gente manter a nossa integridade como pai, como mãe, como filho, como profissional, não ter nada escondido no armário. As pessoas podem fazer uma investigação e elas descobrem que a gente não tem nada, porque nós temos esse espírito excelente que nos dá a capacidade dada por Deus para a integridade. E eles planejaram, então, uma espionagem na vida de Daniel. Espionaram e nenhum erro foi encontrado em sua vida, porque ele era uma pessoa íntegra, ele tinha esse espírito excelente. E, então, os seus companheiros ali de administração, estavam insatisfeitos, enciumados, porque Dario colocara um hebreu sobre todo o reino Medo-Persa. Estavam com ciúmes. E é claro, impedir, se eles tinham planos de corrupção ali em relação a Dario, iria impedi-los, porque é alguém que não os deixaria agir contrário para os seus próprios benesses. Não haveria corrupção ali naquele ambiente. E eles agiram com ira, indignação, raiva e inveja. Tiveram inveja de Daniel
pela atitude de Dario querer colocá-lo acima do reino. Talvez depois de Dario ele estaria ali na administração. Então o ciúme e a inveja é proveniente na sociedade. Nós devemos estar preparados, né? Mas lembrando sempre que Deus está observando todos os invejosos, todos os ciumentos, todos os que armam coisas contra uns os outros. Deus está observando tudo. E aí Deus estava observando o que estava acontecendo com ele. Nós não estamos imunes a isso. Agora vejam bem, Daniel 6,5. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel. Olha o tema aí, esse Daniel. Se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, olha bem, ele não tinha dificuldade nenhuma de mostrar a sua intimidade com Deus, a sua confiança em Deus. Ele não tinha vergonha de Deus. Deus era estampado no seu comportamento social, no seu comportamento no ambiente de trabalho. E eles prestaram atenção no que Daniel estava fazendo. Então não devemos nunca esquecer, né? Deus está a observar tudo que estamos fazendo e também as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente os nossos inimigos. Então nós descobrimos aí agora que é possível ser honesto se a gente tiver esse espírito excelente que Daniel tinha, essa intimidade com Deus, mas também algo importante, fiel ao seu trabalho, à sua palavra e aos seus amigos. Ele era fiel. A fidelidade é tudo, né? E, primeiramente, Daniel era fiel a Deus, e toda pessoa que é fiel a Deus, ela é fiel ao seu ambiente de trabalho, à sua esposa, a tudo que faz existe fidelidade, né? Porque isso é algo natural produzido por Deus, no seu caráter, porque Deus produz isso do caráter humano. E fiel, ele nada de corrupção nenhuma, e nem negligência. Nada que não era dele estava com ele. Hoje a gente vive numa sociedade em que as pessoas elas não ligam para isso, né? Eu acho tão interessante a gente ver locais apropriados para que pessoas portadoras de deficiência estacionem seus carros, e há muita gente que estaciona ali corruptamente. Acho que não tem problema nenhum a corrupção, né? As pessoas, muitas vezes, nos trocos que são dados no supermercado, nas lojas, as pessoas não devolvem, ficam para si. Isso é corrupção. Então a gente começa a ver que nas mínimas coisas a gente percebe, a gente observa as corrupções grandes noticiadas pela mídia, mas esquece que no dia a dia nós também estamos sendo corruptos, quando nós não agimos corretamente diante das situações. E nada achou nele, nem nas mínimas coisas, nem nas grandes coisas. Também, hoje há uma grande dificuldade nas empresas para encontrar funcionário fiel. É muito, muito triste isso, né? Eu, quando comecei a trabalhar há mais de 30 anos atrás, na escola onde eu trabalhava, sempre os empresários da cidade vinham, ligavam, pedindo alunos para eu indicar para trabalhar. E eu indicava e eles ficavam felizes, porque a gente conhecia, sabia da integridade do aluno. Mas quando eu terminei na aposentadoria, eu já não tinha mais ninguém para indicar. E eu pedi aos empregados nem ligassem, porque não tínhamos. Em 30 anos se perdeu essa integridade, né? Nesse ambiente onde eu vivia. E fica difícil hoje até indicar as pessoas, porque as pessoas deixaram de ter uma intimidade com Deus e se corromperam diante do ambiente social. E hoje as empresas têm dificuldade de encontrar um funcionário fiel. E a gente vê no versículo 4 ainda: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então vejam bem, se você é honesto, se você é íntegro, se você é leal, você vai ter problema na sociedade. Principalmente no ambiente de trabalho onde Daniel estava, né? Eles incomodava aquela atitude dele ali. Primeiro o cara ciúme e inveja, mas depois porque ele era um empecilho para outros objetivos pessoais de cada um deles. Por isso, é possível ser íntegro. Claro, se você tiver um espírito excelente, se você tiver intimidade com Deus, e ainda for fiel ao seu trabalho, e principalmente fiel a Deus,
e tem que manter uma pureza pessoal. Então a gente vê aí em Daniel que ele tinha essa pureza pessoal, por quê? Podia esquadrinhar sua vida sem falhas alguma, não é? Nada de hipocrisia ou algo escondido, né? A única descoberta que aqueles homens fizeram em Daniel é que ele era um homem de Deus. Eu estava a escrever um artigo e até comentei uma história que eu li no livro de Charles Window, né? Ele contava a história de uma dessas fast food americana, isso nos Estados Unidos. E no final da noite, normalmente, a pessoa que faz a administração ali, ela colocava numa bandeja que era da própria rede, todo o dinheiro da noite. E no final da noite, o que aconteceu? A vasilha que era dada com o alimento estava igual as duas. Então, no final da noite, a pessoa que estava administrando, ela levou. E em vez de entregar o alimento, ali, que estava no final da noite, entregou a vasilha cheia de dinheiro. E o casal foi lá numa praça tomar o lanche e tal. Quando abriu, se depararam com todo o dinheiro do dia, ganho daquela rede ali. Então, eles imediatamente voltaram para devolver, porque eles eram íntegros. Chegaram lá, o gerente ficou assustado, né? E feliz e tal, porque algo tem que ser noticiado, tem que ser colocado. Então, ele queria chamar na televisão para fazer uma reportagem ali na sua rede sobre a atitude de integridade daquele casal. Daí o moço disse, não posso, porque essa jovem que está comigo não é minha esposa. Então, vejam bem, a falta de integridade não era em tudo. Era só integridade em relação aos bens materiais que eles tinham, mas em relação à sua família, em relação à sua esposa, ele não era íntegro. Então, observe que Daniel não tinha essa questão. Daniel, na verdade, ele era um homem de Deus, não tinha falha nenhuma na sua vida, porque ele tinha a sua fidelidade a Deus, a sua pureza pessoal. E observemos que em Daniel 6,6 ainda, nós entendemos. Então, esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe, assim, ó rei Dario, vive para sempre. E eles procuraram agora bajular o rei com objetivos corruptos. Então é interessante ver como a bajulação é alguma coisa muito perigosa. E as pessoas gostam de ser elogiadas, bajuladas, é algo terrível. E eles tentaram achar uma maneira para poder destruir Daniel, acabar com a sua integridade diante do rei. O versículo 7, Daniel 6, ele coloca, eles já começam com uma mentira. Todos os presidentes do rei, não eram todos, porque Daniel não estava ali interligado àquilo. Os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizeram uma petição, uma oração a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha que interessante, né? Usando de mentira, usando de bajulação, para atender seus interesses corruptos ali, deram um golpe em Dario, né? Deram um golpe em Dario aí. E é claro que, naquela época, os imperadores, os reis, a visão, principalmente do Medo-Persa, que eles eram filhos de deuses. Então, nada assustou ali Dario com aquilo, né? Das pessoas fazerem um pedido só a ele no período de 30 dias. E a gente começa a perceber que é uma lei especificamente para pegar Daniel. Como acontece hoje na sociedade. As pessoas fazem leis em nível municipal, estadual e federal para atender seus interesses, para pegar alguém que elas querem pegar e tal, para prejudicar alguém muitas vezes. E é o que aconteceu aí com Daniel. E a gente percebe a mentira deles, né? E Daniel não sabia o que estava acontecendo. Então é muito importante saber, as pessoas tramam contra nós, procuram agir falsamente, puxar o nosso tapete, mas não precisa se preocupar. Deus está no controle. Daniel confiava em Deus. Estavam fazendo algo contra Deus. Deus estava no controle de tudo. Não precisa temer ações malignas, maléficas das pessoas em relação a nós. Deus está no controle. E aí vamos, a história continua.
Agora o versículo 8 e 9, Daniel 6. Criaram uma lei especialmente para Daniel ser desonesto. E uma lei especificamente com o objetivo de atingi-lo. E aí diz: agora, pois, o rei confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. É interessante ver que aí a lei estava acima do rei. Enquanto Nabucodonosor, que viveu antes do Império Babilônico, o rei tinha poder absoluto, aí não, aí a lei estava acima do próprio rei. Então, por isso foi a jogada deles, a armação deles, para fazer com que Daniel se tornasse uma pessoa desonesta. E apelaram, claro, trabalharam com orgulho e a vaidade de Dario. Quem não gostaria, né? No caso, especificamente, ele cria que ele era de ascendência divina. Então, durante 30 dias, somente a ele fosse feito o pedido e não a nenhum outro Deus. Por isso, quando nós vamos lendo o texto, nós vamos descobrindo. Daniel 6, de 10 a 11. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Daniel sabia que era uma lei contrária a si, feita para si. Normalmente, se a gente fizesse um eletrocardiograma de Daniel ali naquele momento, o seu coração estava tranquilo, porque ele sabia que Deus estava direcionando tudo. E todas as coisas que Deus permite, ele tem planos, ele tem propósitos, né? A gente nunca pergunta por quê? Por quê? Sempre para quê? Então Daniel, normalmente, né? O que aconteceu? Entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, era tudo aberto, tudo transparente. Ele orava voltado para Jerusalém. E ainda a gente descobre, 3 vezes no dia, se punha de joelho e orava. Era algo normal. Isso é muito especial. E isso é que fortalece o servo de Deus, a sua intimidade com Deus. 3 vezes ao dia. E a gente observa nos Salmos, Davi fala, né? 3 vezes ele orava, né? De manhã, à tarde, à noite. Então é essa intimidade que fortalece e dá ao homem como Daniel o espírito excelente, o mantém fiel a Deus e tem a pureza de coração. E orava e dava graças diante do seu Deus. Isso é importantíssimo. Como também antes costumava fazer. Normalmente, vem o problema, vem a dificuldade, não se escabela, grita, berra. Né? Se a pessoa não está bem espiritualmente, ela se escabela, ela grita, ela berra. Mas se ela está bem espiritualmente, na hora ela embrulha o problema, faz o pacote e entrega e descansa em Deus. E foi o que ele fez. E aí, é claro, né? É possível ser honesto? Se você tem um espírito excelente. Deus te capacita a ser fiel, Ele te dá pureza pessoal e você passa a caminhar com Deus. Isso é muito importante. A jornada dessa vida era difícil, era problemática, mas com Deus nos conduzindo, Deus à nossa frente. A mão de Deus está à frente, atrás, está a nos proteger. E aí Daniel, mantendo a sua integridade, ele caminhava com Deus. E, no caso aí, ele não queria se declarar rebelde de forma alguma a Dario, né? E ele não fez nada para provocar os inimigos, que já era, todos sabiam que ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Era aberto, era transparente, né? Ele já agiu como estava acostumado, 3 vezes ao dia. E não era covarde. Ele não fechou a porta. Fechou a porta, não. Não trancou a janela. Ele fez tudo como ele fazia sempre, porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Quando nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, nós não tememos passar pelas perseguições, pelas invejas, pelos ciúmes, pelas raivas, pelos rancores. E o que aconteceu? Nessa parte da mensagem, eu lembrei, quando eu era criança, lá estudando na escola dominical presencial, né, que era todos os domingos, na minha igreja, a gente cantava esse hino. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, logo em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi
aos leões pelo rei jogado. Olha aí, não temeu, mas confiou e foi libertado. Isso eu aprendi desde a infância, isso delineou a minha vida, tem me delineado, tem me fortalecido em todos os momentos da minha vida, né? A gente lembrar realmente dessa segurança dada por Deus, mas eu tenho que manter íntegro diante de Deus. E veja aí que não é difícil manter-se íntegro diante de Deus. Se nós temos uma intimidade com Ele, Ele nos capacita a ser íntegros. Sozinhos nós não somos, mas com a capacitação do alto nós podemos manter a integridade, sermos fiéis, temos a pureza pessoal e caminhar com Deus. Aí que é o quarto ponto. No capítulo 6, versículo 10 a 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Foram observar, foram ver para acusar Daniel. Olha bem. Criaram uma lei para que Daniel fosse corrupto. Há países em que você tem que criar lei, você cria uma lei, depois você cria a lei para que aquela lei seja cumprida. Olha que interessante. E aí eles criaram uma lei para que ele fosse visto, denegrido, como uma pessoa corrupta, quem não era corrupta, na verdade. Agora veja bem, a prisão dele, na verdade, foi causada pela vida espiritual. A vida espiritual dele. É a vida espiritual que nos fortalece em qualquer situação. Nós estamos vivendo momentos difíceis em nível mundial, em nível nacional. E as provas estão vindo aí, elas vão vindo cada vez mais. É interessante observar que a gente acha, puxa, a pessoa é íntima de Deus, quanto mais ela é íntima de Deus, mais provas vêm. Aí a gente está observando em Daniel. Ele está com 80 anos, é um ancião. E ele está sendo provado e se mantendo firme, fiel. As provas vêm em todos os tempos. Quanto mais você se apega a Deus, mais provas vêm para você crescer espiritualmente, para a sua fé aumentar e para você aprender a descansar plenamente em Deus. E aí ele foi, como consequência, cova dos leões. Na época de Nabucodonosor, os amigos de Daniel foram lançados na fornalha. Nabucodonosor gostava de um foguinho, assar as pessoas, né? Nabucodonosor gostava de assar. O Medo-Persa era criar leões para devorar os inimigos. Então aí Daniel foi colocado com leões de verdade, leões preparados, leões famintos, leões próprios para devorar os inimigos do Império Medo-Persa. E no versículo 12, Daniel 6, então, se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe. Então vieram agora fazer a acusação. Porventura não assinaste o edito, Dario, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, o rei fosse lançado na cova dos leões, que era realmente o castigo dado. Respondeu o rei, versículo 12 ainda, dizendo, essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Realmente a lei estava acima dos reis. O rei estava totalmente cego e não estava percebendo o que estava acontecendo. Ele não percebeu a armação que havia sido feita em relação a Daniel. Versículo 13 a 15, Daniel 6. Então responderam ao rei dizendo, Daniel, que é dos filhos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Olha, descobriram a intimidade com Deus e Daniel. Será que se fizerem uma fiscalização, usarem câmeras hoje em nossas casas, nós temos realmente tido essa intimidade com Deus? Vão descobrir que a gente ora 3 vezes ao dia, até mais? Vão descobrir que a gente lê a Bíblia, que a gente vive a vida cristã, não aquela vida cristã que é mostrada dentro dos templos, mas uma vida real? Será que a gente pudesse ter uma câmera fiscalizando tudo, observando todo o nosso comportamento? Será que haveria? No caso de Daniel, não tinha problema que as janelas estavam abertas. Todo mundo sabia realmente da sua intimidade com Deus. E olha aí, Daniel 6, 13 a 15. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Aí ele começou a perceber a armação em relação a Daniel. Ele gostava de Daniel. E é tão bom realmente ter uma pessoa íntegra diante de nós, né? E aí ele queria, né? Porque o rei amava Daniel e ele se sentiu culpado, porque ele não percebeu a armação dos
dos seus companheiros de trabalho ali em relação a ele. Agora veja bem, concluindo, nesse exato momento ali, no Império Medo-Persa, o único íntegro do governo, olha bem, o único íntegro do governo preso. É tão triste a gente chegar nos dias atuais e a gente perceber que nos governos, né, nos governos em nível municipal, estadual e federal, né, há pessoas que não são corretas. Nós confiamos que todos sejam íntegros, mas é tão triste saber que descobrir-se, né, que as pessoas não são corretas, não são íntegras, né, agem, fazem coisas. E hoje, aí, se a gente fizer uma busca no Google, aí, no site de busca, a gente encontra muitas pessoas que se perderam por causa da sua falta de integridade nas lideranças, né, nos governos. E no caso específico, olha que momento especial, né? O único íntegro do governo foi lançado na cova dos leões, foi preso. Por isso, né? Quando a gente lê o capítulo de Daniel 6, 13 a 15, então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos Medos e dos Persas tem edito o decreto que o rei se possa mudar. Não pode mudar, rei. Tem que condenar Daniel. E observamos aí, né, que, versículo 16 e 17 de Daniel 6, e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então os leões estavam lá, que era a condenação medo-persa, era o uso de leões. E selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a lei, a sentença acerca de Daniel. Daniel foi sentenciado por ser uma pessoa íntegra, honesta, ética, temente a Deus. Ele foi condenado. Então, não se assustem, né? Não se assustem quando você, às vezes, por preconceito religioso, você é achincalhado, atacado pelos seus pares, né, nos seus ambientes de trabalho. Não se preocupem, né? O triste é se você, vamos dizer assim, é condenado por não ter um bom comportamento. Isso sim, por não ser um bom funcionário, mas pela integridade. Foi aí nós estamos vendo a história de um homem com 80 anos, mantendo a integridade e sendo condenado por ser íntegro. E observe bem no versículo 18 agora. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Não tinha nenhuma playlist lá para ele ouvir naquela noite. Ele não queria nada, porque ele percebeu, ele sentiu culpado do que ele fez em relação a Daniel, de ter caído na armadilha ali dos seus funcionários, vamos dizer assim. E Dario não conseguiu dormir, né? Mas sua fé não era do tamanho de Daniel. Nós observamos, esse livro de Daniel é muito interessante. O livro tem 6 histórias e depois 4 visões de Daniel. É interessante isso. E a gente vê na história em que os amigos de Daniel foram lançados na área ardente, eles confiaram no poder de Deus. E é tão bom isso, ver em Daniel, ele não tinha medo. Deus sabe o que faz. Se ele tiver que morrer, ele vai morrer. Pela obra de Deus, pelo seu trabalho, né? Que é o mais importante. Não é uma regra geral, porque nós temos apóstolos que faleceram, pessoas que partiram, mas nesse caso específico, Deus preservou a vida de Daniel com propósitos. E observando o seguinte, que agora, versículos 19 a 20, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Ele correu lá para ver o que tinha acontecido com Daniel. Agora o versículo 19 a 20. Capítulo 6 ainda. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque é uma coisa, humanamente falando, uma coisa impossível. Os leões eram preparados para trucidar, para comer, para devorar, estavam famintos, eram colocados assim para destruir os inimigos do Império Medo-Persa. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Olha que interessante, a fidelidade de Daniel, a integridade de Daniel honra alguém muito especial, que é o próprio Deus.
Nós estamos aqui como filhos de Deus, mostrando quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus, pelo nosso comportamento, pela nossa forma de ser. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões. Então ele ainda lembrou, o teu Deus livrou você dos leões, poderia ter acontecido. E ainda vamos lá, Daniel 6, 21 a 22. Então Daniel falou ao rei. Deve ter sido assim, tocante aquele momento, né? Porque ali foi um milagre de Deus. O nosso Deus é um Deus de milagres, com propósitos, milagres com propósitos, que é o caso aí especificamente. E ele aí com aquela saudação, né? Ó rei, vive para sempre. Olha que fascinante. O meu Deus enviou o seu anjo. Então o anjo veio ali, né? Alguns creem até que é uma cristofania, que é o momento em que Jesus Cristo ainda não tinha se encarnado. Então ali é uma manifestação, o anjo, quando fala o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor acampa, é o próprio Cristo que ainda não tinha sido encarnado. Esteve ali com Daniel. É interessante observar isso, que depois, essa última história das 6 do livro, ele tem 4 visões interessantes aí, que faz referência até ao tempo presente, as visões de Daniel, se complementam com o Apocalipse, para que não fizesse dano. Então, o anjo de Deus veio ir ali, porque foi achada em mim inocência. Isso é muito importante. Pode nos acusar, pode mentir, pode nos caluniar, não tem problema. Deus sabe que não é verdade. E essa é a coisa mais importante que tem quando passamos por situações similares. Não é verdade, não há o que temer. Não há nada. Deus sabe que não é verdade. As pessoas mentem, criam situações, e a verdade vem, transparece, e aí está, ó. Porque foi achada minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum, não. Eu tenho mantido a minha integridade completamente. E isso é importante. Porque o mais importante, o compromisso que nós temos é com Deus, não são com as pessoas. Né? O mais importante é com Deus, em qualquer situação. A gente está ali para manter a nossa fidelidade a Deus, e Deus sabe da nossa inocência. E observe bem aí, Daniel estava falando que sempre havia respeitado todos os limites, né? Mas quanto à adoração a Deus, é muito mais importante. Nós obedecemos a Deus sempre, mas quando se refere na nossa fidelidade a Deus, nós não agimos em contrário de forma alguma. Quando são princípios contrários à palavra de Deus, nós não agimos. Né? Nós estamos juntos desde que haja fidelidade a Deus. E em Daniel 6,23 ainda, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Olha que maravilha, ele viu ali o poder de Deus naquele momento. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então, quando nós confiamos em Deus, Deus opera maravilhas. Né? O nosso Deus é poderoso. Né? O mesmo Deus que agiu no passado é o que age hoje. Ele opera maravilhas, e nós temos percebido isso. Agora, depende da nossa integridade para com Ele, como é o caso de Daniel. Né? E observemos bem aí no versículo 24 ainda. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Porque eles tinham armado, eles armaram contra o rei. Eles foram corruptos, criaram uma situação que não era verdadeira. Né? Eles foram condenados. Eles e seus filhos, suas mulheres. É mais triste, porque naquela época toda a família era condenada. Então, se era abençoada, toda a família era abençoada. Mas se era condenada, toda condenada. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, para mostrar o poder de Deus. Não tinham chegado ao quando os leões se apoderaram deles, e eles esmigalharam todos os ossos, mostrando realmente que os leões poderiam devorar Daniel. E só não devoraram porque o anjo do Senhor esteve ali presente a zelar, a cuidar dele por causa da sua integridade. Então a gente vê aí esse momento miraculoso, né? E é claro que os leões ficaram em jejum um tempinho aí, mas chegou na hora ali, devoraram as pessoas, né? Receberam a punição por agirem de uma forma totalmente não agradável a Deus, de uma forma corrupta. E aí a gente vai percebendo já no final do capítulo, nós estamos na conclusão, Daniel 6, 25 a 26, então o rei Dario escreveu a todos os povos,
nações e línguas que moram em toda a terra. Olha que interessante, Daniel, ele estava todos os dias e 3 vezes ao dia na sua casa. Ele era uma coisa dentro da sua casa. De repente, surgiu para ele agora um outdoor. Naquela época, vamos dizer assim, colocando a linguagem dos dias atuais. Então, em todo o reino, o Deus Israel, o Deus Todo-Poderoso que nós cremos, foi exaltado aí em toda a terra. E olha, línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. E o alto clamor, todos ouviram que o Deus Israel é poderoso e tem poder de fechar a boca dos leões. Então observe bem aí, Daniel ali no seu quarto, na intimidade com Deus, Deus usou a sua vida para que fosse levada para todo o império a pregação do valor do poder do Deus Israel, do poder do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, foi exaltado nesse lugar pela integridade do seu servo. Por isso, ainda lendo o versículo 25 e 26 de Daniel 6, da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. O Deus de Daniel foi exaltado. Quando nós somos íntegros, o nosso Deus é exaltado, como vemos aí, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. E é verdade, nós fazemos parte desse reino. Estamos aqui em pleno século XXI, fazemos parte do reino de Deus. Estamos aqui presentes, atuando, fazendo o nosso papel. Por isso, versículo 27 e 28 ainda, ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. O próprio Dario deu esse depoimento, deu esse testemunho para todo o império Medo-Persa pôde conhecer o poder do Deus vivo. E ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. É interessante que quando Jesus nasce, os reis vieram do Oriente e vieram dessa região. Com certeza ficou a influência de Daniel nessa região, eles vieram dali. Trazer ali ouro, incenso, mirra, vieram cultuar, né, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a influência ficou ali. Porque quando você tem integridade, tem intimidade com Deus, onde você estiver, você influencia o ambiente. A sua integridade é exaltada, como foi aí de Daniel, mas não a integridade para o Daniel, mas o Deus de Daniel, que o capacitava a ser uma pessoa íntegra. E aí, nos finais versículos 27 e 28, esse Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. E nós podemos ver hoje que é possível ser íntegro. É claro, tendo o Espírito excelente, dado por Deus, a capacitação, nossa intimidade com Deus. Ele nos dá a capacitação para sermos fiéis a uma pureza do nosso coração e nós caminhamos com o nosso Deus. E aí a gente aprende nesse estudo de hoje, muito importante, é possível ser honesto com Daniel, como exemplo. Tudo está no controle absoluto de Deus. Então não devemos temer nada nessa vida. Deus tem as rédeas da história, Deus tem o controle da história. Nada acontece por acaso. Tudo é de acordo com a providência e o propósito de Deus. Um segundo ponto importante também nós vamos ser provados. Não se esqueça, quanto mais íntimo de Deus, mais temos provas na vida, mais incomodamos, mais mexemos na sociedade e mais as pessoas até nos perseguem. Como a gente viu o caso de Daniel, 80 anos ainda perseguido ali por aquele ambiente onde ele estava envolvido, porque o íntegro incomoda bastante, principalmente nós que vivemos uma sociedade corrupta em todos os níveis dela. E também aprendemos que Deus é salvador do seu povo. Não esqueçamos, passamos as provas, seja de adversidade, prosperidade e tal, e mantendo a nossa integridade, e vamos ser colocados em xeque muitas vezes, mas lembrando sempre que Deus vem em nosso socorro. E Deus veio em socorro de Daniel, e ali Deus o exaltou no império. Por quê? Porque ele exaltou primeiro no seu coração ao Deus Todo-Poderoso. E ele era fiel a esse Deus. Ele mantinha essa intimidade com Deus diariamente, e ele testemunhava onde estivesse. Mesmo ali, cativo naquele lugar, ele servia a Deus e as pessoas que estavam ao seu redor. Que Deus nos abençoe e que possamos realmente sermos como Daniel,
ter uma vida íntegra diante de Deus. Para encerrar a nossa escola dominical, hoje nós vamos encerrar cantando ao Deus de Abraão louvai, que é o nosso Deus. Não é? Essa música é Daniel Ben Yehudá, de 1404, antes até da Reforma Protestante. E é uma paráfrase do Tom Oliver, que fez lá em 1770. E o texto nos traz a seguinte verdade. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor. Eterno e poderoso Pai, Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Estamos fazendo a mesma coisa que Dario fez no seu Império Medo-Persa ali. Ao Deus de Abraão louvai e expor mandado seu. Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será. Tudo isso Daniel viveu ali naquele momento. Seu infinito amor. Feliz em tudo me fará por onde eu for, onde estiver, sejam as mais diversas provas. Tomou-me pela mão, é o que aconteceu ali, veio, tapou a boca dos leões. Nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. E meu Deus por si jurou, eu nele confiei, como Daniel. E para o céu que preparou hoje, Daniel já está no céu com Deus. Eu subirei. Sua face hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor, e para sempre estaremos com o nosso Deus, o mesmo Deus de Daniel, que cuidou de Daniel, o mesmo Deus que cuida de nós, e nos capacita a sermos fiéis, e principalmente nessa estudo de hoje, íntegros, e mostrando que é possível sermos íntegros diante de Deus. Antes da gente cantar, não é? Nós vamos fazer a nossa oração. Deus tem sido tão bom, né, tem respondido as nossas preces, né? Então nós vamos estar a interceder nesse momento. Senhor, como é bom nós podemos estar na Tua presença, aprendendo, ó Pai, a importância da integridade diante de Ti. E vemos na prática alguém que viveu isso, e é possível nós vivemos também no tempo presente. Nos capacita a ter uma vida de integridade e a vivermos como Daniel, servindo o Senhor, cumprindo a nossa missão. E Daniel já está contigo em glória. E um dia nós estaremos juntos com ele, desfrutando a vida eterna pela capacitação do alto, pela nossa integridade, através de Jesus Cristo. E nesse instante, ó Pai, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelas respostas às nossas orações e interceder, ó Pai. Nós temos a Viviane, que é colega, que é cunhada da nossa mulher que ora, Jael, que está com suspeita de infarto. Esteja ali no hospital agora, afofando a sua cama, cuidando dela, abençoando todo o tratamento, Senhor. Acompanha todo o processo. Guarda, Senhor, também a Camille na sua recuperação. Sabemos, ó Pai, que ela passa por essa síndrome de pânico, Senhor. Que o Senhor possa estar cuidando dela, abençoando a sua mãe, dando discernimento para ela, para que ela possa realmente superar e vencer essa fase da sua vida. Colocamos, ó Pai, a mãe do Rian, que o Senhor já ouviu a nossa oração, o curou. Cuida da Lauriane, tanto precisa da Tua graça e do Teu poder. E seja, ó Pai, com o pastor Jean, aquele acidente tão grave ali em Itapetininga. Cuida da sua recuperação, da sua esposa Suelen, Senhor, seja acompanhando os passos dela. E seja, ó Pai, também com a sobrinha da nossa mulher que ora, Heloína, que pede as nossas orações, a Silvana, pelos seus filhos Pedro e Bia. Que o Senhor esteja cuidando dos filhos Pedro e Bia da nossa irmã Silvana. Guarda, ó Pai, o Paulinho, que vai fazer uma cirurgia novamente em relação ao seu câncer, a sua irmã com quimioterapia, a Nilzinha. Guarda Tarcísio, Senhor, e seja fortalecendo fisicamente e espiritualmente. Guarda Laurinha, Senhor, acompanhe os seus passos. E guarda também, ó Pai, semana passada oramos pelo pastor Marcos e o Senhor o levou para morar contigo. Esteja, ó Pai, acompanhando toda a sua família lá no Mato Grosso, dando capacitação para passar por essa fase e alegres porque nos encontraremos novamente com o pastor Marcos no céu. E queremos nesse instante, ó Pai, agradecer pela minha cidade natal, a Piaí, 252 anos de vida. Cuida dessa cidade, Senhor, tenha misericórdia dela, abre os olhos desse povo para a intimidade com Deus, que haja um avivamento espiritual na vida desse povo, Senhor. E não somente o povo de Piaí, mas
do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo aviva, Senhor. Muitas pessoas possam ter um encontro real, transformador com Deus através de Jesus Cristo. E agradecemos ao Pai também pela vida do nosso país. Cuida, Senhor, das autoridades competentes em nível federal, estadual e municipal. Dirige a vida de todos. Guarda-nos, Senhor, nessa semana, guarda-nos nesse dia, nos use e faz com que sempre temos prazer de estarmos íntimos da Tua Palavra e nos dê sempre oportunidades especiais como essa, estamos juntos na Escola Dominical. Guarda todos que estão a assistir e o Senhor conhece e participar conosco, cada um, seja operando na vida de cada um, Senhor. O Senhor conhece as suas necessidades, carências e os guarde, os proteja, os abençoe. Agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora cantar o hino, finalizando. Do céu, Senhor, eterno e poderoso, Pai Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha o nome exaltará do grande sou. Deus de Abraão, louvai, eis comanda do céu, minha alma deixa a terra e vai gozar do céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus for meu quinhão, será seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu vou. Tomou-me pela mão nas ervas teu pelo e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Deus fosse jurou, eu nele confiei, e para o céu que